Oi pessoal, sou Luiz da Reparos Camboriú. Fiz um vídeo anterior que eu falo sobre ar-condicionado para aquecer o ambiente. E tem pessoas que confundem o inverter com um aparelho para aquecer o ambiente. Então nesse vídeo eu vou falar sobre ar-condicionado inverter, como funciona, explicar se ele aquece, se ele não aquece, o porquê o nome é inverter. Pessoal, já puder deixar aí um curtir e se inscrever no canal, que é dessa maneira que o YouTube vê a relevância nos nossos vídeos e faz o nosso canal crescer. Então, pessoal, vamos explicar primeiramente o que é ar-condicionado inverter. O nome inverter, ele não significa que é quente e frio. Tem muitos aparelhos que são inverter, que são apenas frio. O inverter, ele pega a nossa corrente, que é a corrente residencial que a gente tem, é uma corrente alternada. Ela não é que nem bateria de carro, que tem o positivo e o negativo. A corrente alternada, ela se alterna. Horas ela está positiva, horas ela está negativa. Ela trabalha com ondas. E já o aparelho inverter, ele converte, ele tem tipo um transformador, que ele pega essa eletricidade que está em ondas, ele transforma que nem a bateria do carro, ele transforma em corrente contínua. Para que ele faz isso? Ele faz isso para você poder controlar melhor o compressor. Quando você já chegou naquela temperatura programada, quando você tem a corrente contínua, você consegue mandar menos voltagem através da placa eletrônica do aparelho. Ele automaticamente ele vai reduzindo a voltagem. Como ela é uma corrente contínua, o motor vai girando mais devagar, conforme ele vai diminuindo a voltagem. Isso já é mais complicado, seria muito mais caro e complicado para fazer com uma corrente alternada. Então, por isso que ele primeiramente ele funciona como um inversor de corrente. Ele transforma a corrente alternada em corrente contínua. Daí, dessa maneira, ele consegue controlar a rotação do motor, do compressor, e ele consegue também controlar a rotação do ventilador, a rotação da unidade lá interna da evaporadora, aquela turbina da evaporadora. Então, tem vários modelos no mercado. Tem modelos diferentes de inverter. Tem inverter mais econômico, tem inverter com 60% de economia, tem inverter com 70%. Quando vocês forem comprar, vocês deem uma conferida, pesquisem os fabricantes, que essa tecnologia ela tem algumas diferenças entre as marcas. É uma tecnologia que ela economiza bastante energia. Por que ela economiza bastante energia? No ar-condicionado convencional, os mais antiguinhos, eles ou estão ligados ou estão desligados. Eles não têm um meio termo, eles não mudam a rotação do compressor. E toda vez que você vai dar a partida num compressor, você tem um pico de energia. E esse pico de energia causa um gasto maior na tua conta de luz. No ar-condicionado convencional, vamos supor que você programou para ele trabalhar a 20 graus. Quando você põe o controle remoto em 20 graus, ele chegou em 20 graus, ele apaga lá fora. Ele apaga e simplesmente apaga. Daí quando começa a aquecer o ambiente ou começa a esfriar, dependendo da função que você está utilizando, ele religa o motor. Então o motor fica liga, desliga, liga, desliga. E isso vai causando picos de energia. O convencional ele gasta mais energia por conta dessa partida, esses picos de energia que ele dá. Já no ar inverter não. Ele tem uma placa que ele consegue controlar a rotação do motor. Quando ele chega na temperatura que você programou, ao invés dele apagar, ele diminui a rotação, porque ele sabe que com uma rotação menor, aquela temperatura ela vai se manter. Então ele consegue controlar bem. Você colocou 20 graus, ao invés de apagar, ele que está rodando, vamos supor, ele está rodando 3.000 RPM. Na hora que você botar 20 graus, em vez de rodar 3.000 RPM, como ele já chegou a temperatura ideal, ele vai passar a rodar mais devagar, vai rodar a 600 RPM, 700 RPM. Então ele consegue conservar energia, porque ele trabalha sem flutuações, ele trabalha
Hoje em dia você tem inverter não só ar-condicionado, como também máquina de lavar roupa, você tem geladeira. A geladeira inverter, ela também é o mesmo princípio. Ela passa a ser mais econômica porque ela não fica dando aqueles picos de energia. No começo da tecnologia inverter, a gente que mora em litoral, o pessoal reclamava muito, porque a maresia ela acabava estragando muito mais rápido do que o aparelho, do que um aparelho convencional. Porque essa placa ela tem que ser uma lá fora, na condensadora, e uma dentro na evaporadora. Elas se comunicam. Ele vai passando a temperatura e vai fazendo lá fora mudar a rotação do motor. Então precisa ter uma placa lá fora e uma placa lá dentro. E essa placa lá fora, ela sofre mais com a maresia. Hoje em dia já resolveram isso, já tem todo uma proteção a mais para aumentar a durabilidade. Aparelhos ali de alguns fabricantes dão garantia até de 10 anos nas placas. E é o que está vindo para ficar, está substituindo o aparelho convencional por conta do consumo de energia. É um aparelho que nesse momento é mais caro, chega a sair R$ 1.000 mais caro que um aparelho convencional, só que para quem usa bastante ele se paga, porque ele economiza 70% da energia e a nossa energia elétrica está super cara, né? Então o que eu vou falar para vocês é o seguinte, eu recomendo para quem usa bastante. Lugar que é comércio ou pessoas que dormem a noite inteira com o ar-condicionado ligado, vai de inverter que você vai ter economia na energia e o aparelho vai se pagar. O teu investimento vai valer a pena. Quem usa pouquinho, aquelas pessoas que só usam uma horinha, duas, esfriou o ambiente, daí ela já desliga o aparelho, dorme com o aparelho desligado, para essas pessoas ainda não está tendo muita vantagem, né? Porque o aparelho, por conta do preço ser maior, isso vai demorar muito tempo até ele se pagar. E a vida útil dele, a gente ainda, por mais que os fabricantes estão dando garantia e tudo mais, a gente ainda acredita que a manutenção é mais barata do aparelho convencional do que o aparelho inverter. Então vai do uso. Pessoal que gostou das dicas, se inscreve no canal, deixa o curtir, que é a maneira que o YouTube vê a relevância aos nossos vídeos e fazem a gente crescer. Obrigado a todos!